Então, para nós, This call is now being recorded. a coisa mais importante é a gente sempre se parecer bem. Vocês podem perceber quando a gente vai fazer uma foto, está todo mundo lá para fazer a foto, a primeira coisa que a gente faz é só um pouquinho, bota a mão na cabeça, dá uma puxada na roupa assim direita e bota um sorriso falso, né? Porque não está vindo de dentro, é só um sorriso para ficar na foto, né? Ou seja, eu preciso aparecer bem na foto, né? E esse aparecer bem na foto não é para mim enxergar a foto, e sim para os outros me acharem bem, né? E é muito engraçado isso, porque esse conceito de belo, de bom, de bem, de ruim, é muito individual, não tem como se dividir. Eu posso achar a fisionomia de uma pessoa lindíssima e o outro pode achar que é um dragão, né? Então, essa relação de conceitos, né, que provoca o medo, né, é muito relativo. Então, no que nós vamos trabalhar? Exatamente o nosso ridículo, né? A gente descobrir que a gente é ridículo, entre aspas, né? Sempre, dependendo da pessoa que está nos observando, né? Então, que eu vou me assustar com a opinião daquele que eu estou sendo observado? Por que eu vou ficar com ele? Eu estou fazendo o meu melhor, né? E o meu melhor pode ser o chinelo teu, né? Mas naquele momento, se eu te chamar para te seguir fazendo aquilo que eu estou fazendo, ninguém consegue. Por quê? Porque não ensaiou o texto, não sabe o conteúdo da palestra, não conhece o assunto e uma série de outras coisas. Pode ter uma profundidade maior em determinadas coisas, mas não enxerga. Nós fizemos um espetáculo chamado Retratos do Silêncio e veio um crítico aqui e só achou pontos negativos no espetáculo. Acho que a Isabel está lembrada disso, né? Que a Sim. Isabel se indignou e meteu o pau no guri, né? Inclusive, ele falou do cabelo da atriz, que era tão lindo que agora na peça não sei por que não estava usando aquele cabelo lindo da atriz. Quer dizer, não enxergou nada, Não né? tinha absolutamente nada sobre a peça, né? Na crítica, nada. O que a gente observa aí, né? O cabelo da atriz não poderia estar em cena porque a Né? atriz estava com um figurino da década de 60. Então, ela tinha que ter um cabelo todo armado como eram da década de 60. Então, aí, como é que a gente pode, então, aí, ai, chegou o crítico, estou morrendo de medo. Não, ele vai tecer um comentário dele, né? Agora, se isso vai ter valor para nós ou não vai ter valor para nós, aí é uma questão da gente pesar exatamente isso, né? Então, quando a gente trabalha o teatro, a gente vai descobrindo que aquela plateia é nossa cúmplice e ela está para nos apoiar, ela está para ver o que nós temos para oferecer. E alguns vêm para nos detonar mesmo. Se a gente oferece um anel de brilhante, poderia ter sido maior. Aquele é um anel muito pequeno, que ridículo aquele anel. Então, nós não temos. Então, no momento que a gente começa a descobrir o poder da gente, que a gente tem o poder de comunicar, o poder de encantar, o poder de passar conhecimento, aí o medo começa a não existir mais. Por quê? Porque nós vamos começar a compreender o que é a nossa autoestima, né? E o que é o valor que eu tenho realmente para mim. Agora, se os outros não têm essa visão sobre o meu valor, bom, aí é um problema de cada um. E isso o teatro trabalha muito. A gente faz o outro ser observado, faz a crítica, não é a crítica negativa, e sim o comentário, né? Crítica é um comentário sobre algo, né? Porque crítica a gente sempre acha que é algo negativo. Faz a crítica sobre o trabalho, identifica
o que foi realmente passado, o que não foi passado, e se refaz. E aí o ator, quando vai para a cena, ele vai seguro, porque ele sabe que ele está fazendo aquilo que ele trabalhou. Né? Ele não tem mais dúvida. E em cima ainda da nossa. Tu chutou a coisa. Em cima da nossa. Virou para lá. Em cima da nossa estudo de improvisação, nos dá essa arma, né? esse instrumento para a gente conseguir driblar, às vezes, a nossa ansiedade ou o nosso esquecimento momentâneo ou alguma coisa. Então, quando a gente vai instrumentalizado com a improvisação, o que acontece? Tudo que puder acontecer, eu vou poder resolver de alguma forma, até dizer que eu não sei, que me esqueci. Né? Como eu contei o fato lá do, do Antônio Fagundes, que foi buscar o texto na coxia para poder ler para a plateia e todo mundo bateu palma, porque ele mostrou naquele momento a fragilidade do ator. Né? O ator não é mito, mas no momento que a gente sobe num púlpito, que a gente sobe em cima de um palco, que a gente vai fazer uma palestra, naquele momento a gente é mito. Né? Inclusive, vocês podem observar que quando a gente vai assistir um palestrante muito importante, que é importante para nós, não sei até se é importante para todo mundo, mas para nós ele é importante, nós queremos falar com ele depois da palestra e a gente não tem coragem. Né? A gente, o que eu vou dizer para ele? Uma pessoa que, como é que eu vou chegar? Como assim? Ele faz cocô e xixi como tu, né? Então não tem problema. O que tu for perguntar vai ser pertinente ao que ele falou. E se há uma dúvida, ele vai ficar muito feliz se puder te esclarecer essa dúvida. Então, essa relação, agora mesmo eu estava falando com a Mariana, que ela ia ver uma live de um filósofo que ela gosta, e eu disse que coisa maravilhosa essas lives, porque nos aproxima dos filósofos, nos aproxima de pessoas que a gente não teria coragem, né, de falar, bah, vou falar com o governador, como é que eu vou chegar até lá? Como gente, né? Normal, porque ele também tem medo da gente, né? Então, o que está do lado da gente, na frente da gente, por exemplo, eu sou um grande palestrante, me vem a Isabel para fazer uma questão comigo. Quem é essa Isabel? O que ela vai me perguntar? O que será que eu vou conseguir responder? Quem é essa criatura? Ela parece que é uma pessoa que sabe, né? E aí? Vou fazer feio. Não quero atender. Agora eu não posso responder. O que é isso? Fugir, né? Porque eu não sei nunca quem está na plateia, né? Não sei. Então, se eu for oferecer as coisas para aqueles que vão me criticar, que vão me detonar, então eu não ofereço. Não ofereço nada. Então, eu vejo muito que esse treino que a gente faz, e isso é uma coisa fascinante, a gente vê com que as pessoas, hoje falando com a Lucila, que foi nossa atriz e tem 85 anos, ela me disse: o teatro me deixou livre dos meus conceitos e preconceitos. Hoje ela me disse isso. Eu disse: cavalo é treinado, né, porque ela é sagitariana, primeiro é domado, depois treinado. Ela disse: eu fui domada e treinada, mas agora eu posso largar as patas em quem eu quiser, por causa do teatro. Então, isso é que eu acho que é fascinante. A gente ter o medo, né, do quê? Do desconhecido, a gente tem medo do escuro, a gente tem medo. Então, o outro é o nosso maior temor, porque ele é o desconhecido. E no momento que a gente vê que a gente pode brilhar, não tem escuro que a gente entre e que não brilhe. Né? Então, eu acho que eu queria fazer essa entrada, assim, porque é muito importante. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, apesar de não parecer, né? E eu sempre tive
essa vontade de passar para os outros, esse vencer essa etapa e entender. E hoje eu digo para as pessoas, e brinco muito, eu não perco ninguém, as pessoas que me perdem. Eu sou maravilhoso. Pretencioso, né? Mas é vocês que me perdem, as pessoas que me perdem, né? Por que elas estão me perdendo? Porque elas não alcançaram o que eu tinha para dizer, ou não gostaram da minha forma de falar, ou não apreciaram, não sintonizaram com a minha frequência, e todo mundo tem esse direito, né, de apreciar ou não as pessoas, mas não vai ser eu que vou já de entrada me detonar, né? Eu tenho que saber que eu estou mostrando o melhor que eu tenho. Agora, como eu digo, pode ter outros melhores do que eu, mas naquele momento que eu estou no palco, eu sou a estrela. Ninguém vai seguir o que eu estou desenvolvendo, seja o que for. Era isso que eu queria falar, o Willi também não sei, Isabel, por É favor. só para dar, pra, enfim, acho que tu falou tudo mesmo. Não, E tudo não, tem muita coisa para não, mas eu falar digo ainda. assim, as coisas até não tem alguma coisa daquela, a gente se notar, né, as pessoas percebem a gente faz a recomposição corporal, como a gente trabalha muito com a questão do corpo também, né? A gente trabalhar essa ferramenta do corpo para ele não ficar tão tenso, exatamente para quando utilizar esse recurso ele está mais maleável, né? A gente vive realmente pelo outro, né? A grande maioria das vezes a gente faz pensando, meu Deus, e agora será que o espetáculo vai ficar? Será que eles gostaram? Apesar do espetáculo, a gente fez uma peça, a gente mostrou o trabalho, a gente deu o desempenho, a gente ofereceu o produto, está aí o produto. Tem gente que vai gostar, tem gente que vai odiar e tem gente que vai amar, enfim, e vice-versa. Eu acho que também tem aquela coisa da fuga do inesperado. A gente nunca sabe, a gente pensa assim, meu Deus, agora o que é que eles vão falar? Ai, será que está isso? Ai, será que está aquilo? Será que vão. O que será que vão dizer sobre a minha palestra? Meu Deus do céu, tem um cara muito inteligente, ele vai chegar e vai fazer perguntas. Então a gente se ataca de tantas coisas, de tantas armas, de tantos não, os porquês, dúvida. Eu acho que a gente se ataca por muitas dúvidas e isso acaba nos afastando do que talvez aquela pessoa Nosso chegue e diga. objetivo principal, né? Aquela pessoa pode chegar e dizer: olha, gostei muito, vamos trabalhar junto, acho que tem um link sobre o meu trabalho, e é isso aí. Eu assino e disse: valeu. Quer dizer, a gente tem toda uma situação, cria toda uma história de pânico, né? De medo. Aí a Isabel pode falar um pouco da dopamina e da anandamina lá, que faz toda essa loucura do medo, que a gente, enfim, não se segura mais e que vem para outro viés até a gente, sei lá, tipo, se sentir mal, suar e assim por diante. Então, eu acho que o teatro e os exercícios que se propõem faz com que a gente, assim, crie autoconfiança e dá uma amenizada nessa situação, né? Dá uma volta calma, como a gente fala, né? A gente faz isso aqui no teatro, né? Um trabalho de volta calma. O que é? É tentar se restabelecer, fazer uma uma limpeza, um silêncio interno para que a gente fique menos tenso, menos perigoso com a gente mesmo, né? Porque assim, a gente tem uma coisa muito maluca. A gente está no palco ou em qualquer espaço apresentando um trabalho, sei lá o que a pessoa está pensando lá do outro lado, entendeu? Agora, o meu processo de apresentar aquilo ali dentro do que eu trabalhei e estudei, eu posso dominar. A princípio, sim. Se tu tiver inteiro ali dentro daquele processo. E vai ficar muito bom. Eu acho que a gente tem que pensar nisso. Na autoconfiança e dizer uma palavrinha que eu sempre digo, vai dar certo, entendeu? E ninguém vai te substituir naquele momento. Então, isso é muito incrível, a gente buscar isso como ferramenta de enfrentar os nossos medos e as angústias e desesperos por aí. Enfim.
E a outra última coisa que eu quero falar sobre isso é que quando a gente está se expondo para o outro a partir de uma palestra, a partir de um, enfim, de um espetáculo, de uma canção, de alguma coisa, a gente tem que silenciar a nossa mente e o foco é exatamente aquilo que nós estamos tentando passar. Isso é fundamental, porque senão a gente fica caminhando no cérebro e dizendo aquela pessoa levantou, não gostou, foi embora. Não, é que a mãe dela ligou que está no hospital. O que eu tenho a ver com isso? Né? Então, a outra ali está o outro está dormindo, meu Deus. Então, eu estou falando mentalmente, fazendo uma barulheira na minha mente, né? E estou ficando distante do meu foco. Né? Se a gente silencia e foca, concentra naquilo que a gente está querendo falar, é como agora, estou falando com vocês, o meu foco é esse. Não adianta eu ficar pensando na gata que está miando, na coisa que está passando na rua, será que tem barulho? Será que a imagem está bonita? Será que eu estou bem na foto? Nossa, já desvirtuou tudo. A Fernanda Montenegro que falava uma coisa muito louca, ela dizia assim, gente, no momento que eu estiver no palco, não me importa se cair uma bomba no centro da cidade, se morrer um parente meu, não sei, não quero saber, eu estou em cena, eu estou inteira, eu estou entregue. Depois do espetáculo a gente vê, até porque, né, gente, já morreu, que não posso fazer mais nada. Então, ou seja, tu estar inteiro dentro daquela proposta. Não ser tragado por outras informações, né? Por outras intenções. E estando inteiro, eu acho que a gente ainda pode até entrar nessa coisa de que quando a gente está pensando em muitas coisas, a energia está dissipada. E quando tu está inteiro, tu tem muito mais energia para... E daí eu vou pedir para a Isabel nos colocar isso, tem muito mais energia hormonal de focar e jogar para aquilo que tu está precisando. É isso? Podemos pensar nisso? Sim. Então, todas essas coisas que vocês falaram são muito pertinentes, né? A gente está fazendo um link aí em várias questões. Todos nós que estamos assistindo, ou quaisquer de nós que tenhamos vivido, que sejam poucos meses ou anos de vida, já experimentamos situações que fugiram ao nosso controle, não é? De fato, a gente poderia dizer que, considerando literalmente, a gente nunca esteve realmente no controle. Então, uma grande questão é a gente pensar que tem que fazer coisas que tenham um resultado que a gente sempre espera, não é? Então, uma experiência muito interessante no teatro é a gente se preparar para experienciar, não é? Experimentar. La repetição, não é? Na vida, a gente experimenta. E isso que o grande mestre Newton sempre fala, não há erro, não é? Nós estamos experimentando. A gente tem propostas no teatro, e essa é uma beleza da própria vivência do teatro, que é fazer de novo. Na vida, a gente não faz de novo a mesma cena, e no teatro a gente pode fazer de novo. Mas, o que acontece é que é incrível, mas nunca fica idêntico. Oi. É isso que eu ia dizer, a gente nunca faz de novo, a gente sempre faz uma nova. E daí tu botou uma pergunta que acho que ninguém sabe, porque a gente não mostrou a apresentação ainda, mas tu falou que a gente tem essa ilusão de controle, mas a tua pergunta do teu primeiro slide da apresentação é quem comanda, o ator, criador ou o personagem? Então, o que tu quis dizer com essa pergunta? Então, o que acontece? A gente fica com essa questão do medo em cena, né? Que é bem como o Newton falou, a gente acha que os outros estão ali para nos testar ou nos julgar. E estão mesmo, gente, estão. Mas o que isso vai importar de fato, não é? A gente pensa, quem é que está comandando? É o ator, criador, não é, no caso, ou o personagem, ou propriamente o ator ou o personagem. Às vezes, o medo do ator, ele invade o personagem, não é? Então, a gente está com medo de estar ali porque os outros vão nos julgar. E sim, realmente a gente tem medo do julgamento que vai contra aquilo que a gente espera. Mas, de fato, é impossível não julgar. Nós somos seres que têm ideias sobre o mundo e sobre os outros. Então, a gente está, de alguma forma, julgando, não necessariamente rejeitando. Mas, de fato, quando a gente se vê como um ser e vê que o outro é outro ser, de alguma forma a gente rejeita o outro, né?
Enquanto a gente rejeita a gente acolhe o outro, enquanto acolhe a gente, rejeita o outro, e aí em algum momento a gente acolhe tudo. Então o personagem ele vai estar sendo movido pelo ator. Então no teatro a gente experimenta várias formas de expressar situações ou de ter, digamos que, novas personalidades. Na verdade, novas personas, não é? Nós, como seres sinceros, realmente, sincera, né? Como etimologicamente dizer que é sem a máscara daquela maquiagem, né? Sem a cera por cima, nós estamos sempre tendo nossas personas, somos expressivos. Então, a cada momento a gente expressa de alguma forma. O ator, criador, ele vai estar movendo o personagem porque ele oferece o corpo dele, ele oferece o cérebro dele. Então, quando a gente experimenta que o personagem é um outro ser que está ali, quem está sendo julgado é o personagem e não o ator criador. E muitas vezes eu imagino que o medo está mais relacionado a ser rejeitado como pessoa e não como personagem. Então, porque a gente pensa que se não gostarem da minha personagem naquela peça, vão dizer que eu sou ruim. Então, quem sabe a personagem foi feita para ser realmente rejeitada, gerar até nojo ou asco mesmo da plateia. Ou, às vezes, alguém que mostra uma fragilidade e a plateia fica confusa, e isso é para mover a plateia mesmo. Ou, como a gente sempre diz, às vezes acontece um inesperado ali na peça, mesmo a gente tendo ensaiado. E o que acontece? Surge uma situação imprevisível. E isso pode despertar o medo. O que é o medo, né? Afinal, nós podemos pensar sobre medo real, medo, né, de fato, ou o perigo mesmo, que eu estou passando um risco de ter a minha integridade rompida. Para outros pode dizer assim, eu posso ser morto ou eu posso ser lesado realmente. Muitas vezes a gente tem medo na nossa sociedade, ainda mais vivendo assim na cidade, tendo muito envolvimento com questões burocráticas, a gente fica sendo lesado mentalmente, né, intelectualmente, por pensamentos mais. Não é que a gente fica sendo lesado no cérebro nem no corpo, mas a gente recebe julgamentos emocionais e também recebe, sim, testes que são mais de ordem intelectual. Então, muitas vezes, a gente está lidando com o medo de ter a nossa ideia machucada, e não a nós mesmos. E a gente se vincula tanto à nossa ideia que a gente julga que se a ideia não foi aceita é porque nós não somos aceitos. Então, isso desperta muito medo. Eu tenho uma proposta de mostrar para vocês ali, a partir do link que a gente já viu outras vezes, né, nas outras lives, a gente está fazendo uma construção do cérebro e da nossa vivência toda em como é nos tornarmos atores, não é? Não só atores no teatro, mas criar nossas personas na vida também. Então, nunca dizendo que nós vamos estar fingindo, mas estamos interpretando sim. Sempre estamos interpretando. Isso que vocês estão vendo aqui da minha expressão é o que eu estou processando dentro do meu cérebro. Meu cérebro está mandando comandos para os meus músculos e os meus músculos estão expressando e movendo minha pele para fazer expressões faciais, movendo meus membros, minhas mãos. Então, de fato, o que vocês estão vendo é uma expressão de mim e não tudo que eu sou. Então, aqui agora, vamos ver um pouquinho sobre o nosso cérebro para a gente puxar ali o link das ideias que o Newton, o Iro, a Mari colocaram. Vocês conseguem visualizar ali os slides? Sim. Isso. Bom, vamos passar o mais para frente um pouquinho, Mari. A gente estava falando sobre o cérebro, né? A gente já viu essa imagem do córtex, nossos neurônios que usamos para pensar. Fiquem com a ideia desses neurônios aí, que tem grandes ramificações e que estão interligados. Vamos passar adiante. Só um pouquinho que trancou, Isabel. Acho que melhor. Enquanto isso a gente vê o córtex e essas sinapses, deu uma... Agora foi. Enquanto isso, a gente vê. Nossas sinapses são a nossa rede de interligações entre as células neurais. Então, nós vamos reforçar aqui que nós temos células neurais que têm tamanho, têm comprimento. Elas não são um grande sistema formado de tubos, como é o sistema circulatório.
Então, são todos conectados por sinapses, são as tais conexões cerebrais. Isabel, só já esclarece para a gente, nesse momento que tu está falando de sinapses, mais sinapses melhor ou pior, como que se chega a isso? Então, o que acontece? O que mais importa na questão de entender o funcionamento do sistema nervoso é pensar na plasticidade, ok? Que se refere a uma dinâmica de funcionamento. Então, nosso sistema nervoso funciona melhor quando o melhor se adapta. De fato, adaptação é uma palavra ótima. Quanto mais nós conseguimos nos adaptar às várias situações, mais nós conseguimos ter boa performance. Em outros aspectos, mais conseguimos lidar com as novas situações e melhor conseguimos nos conectar ao ambiente e aos outros. Então, a adaptação é essencial. As conexões cerebrais, elas são dinâmicas, certo, pessoal? As sinapses, que são as zonas de comunicação entre os neurônios, elas podem acontecer interneurais, pode ser umas sinapses especiais que são entre neurônios e músculos, que são chamadas conexões ou junções neuromusculares, e as junções neuroglandulares. É assim que o nosso sistema nervoso, o grande controlador da expressão corporal, vai então comandar o corpo. Vai controlar os músculos e as glândulas. E por glândulas, então, podem pensar os órgãos. É isso? Quanto maior a plasticidade, melhor. É isso? Desculpa, tranquilo. Isso. Quanto maior a plasticidade, melhor. Mas, às vezes, isso envolve maior número de conexões, outras vezes envolve, o que é muito importante pensar, anular conexões. Por exemplo, se eu quiser desaprender algo que realmente não é mais útil para mim, eu tenho que apagar algumas conexões. Imaginem só quando a gente tenta atravessar um mato muito fechado, não dá para passar. A gente vai lá e desbasta. Vai lá com o facão, vai lá com alguma máquina, ou então vai com os braços, as mãos e vai desvencilhando aqueles galhos. A gente vai lá e cria uma trilha. Todos já devem ter feito trilhas na vida. Sejam essas pelo mato, pela floresta mesmo, ou então até em outros caminhos da vida. Quando a gente cria uma trilha e a trilha fica bem sinalizada, é fácil de passar por ela, não é? Mas quando a gente não quer mais passar pela trilha, é melhor que a gente deixe a trilha fechar. Por outro lado, a gente precisa abrir outra trilha para quando não tiver. Então, por onde ir? A gente vai escolher por onde ir e quer que outros nos sigam, por exemplo. Então, a gente sinaliza a trilha certa. Então, se eu quiser fazer novas conexões para ter novo comportamento, eu desfaço antigas conexões e crio novas. Mas, por outro lado, vocês podem pensar, quer dizer que eu tenho um número limitado de conexões para fazer? Não. A gente tem, mais ou menos, a capacidade cerebral para armazenar, para vocês terem ideia, a memória de 7 vidas. 7 vidas. Então, quem realmente gosta de incorporar no personagem pode aí ter várias possibilidades. Mas e o Newton queria... Hein, Isabel, o Newton também queria nos dizer alguma coisa disso. O que era, Newton? É o seguinte, essa coisa da trilha eu acho que é muito importante. Não é só teatro, mas para outras coisas, que é o movimento que ultimamente se faz muito grande do perdão, né? O que é o perdão? É a gente fechar aquela trilha do passado, né? Aonde está aquela mágoa, aquela dor, aquela coisa, e abandonar aquele caminho. Porque enquanto a gente não abandona aquele caminho, um cheiro, uma música, uma coisa, a nossa memória vai indicar novamente aquela trilha e a gente vai ficar novamente irado ou pensar alguma coisa, ou dizer, pois é, Deus vai fazer o que tem que ser feito mesmo. Não sei o que, né? Então, nós podemos, né? Isso é que é maravilhoso, né? Podemos esquecer de coisas que não nos interessam e estar na nossa memória, ocupando espaço. Vamos limpar o nosso HD, né? E a gente limpa exatamente a partir de exercícios, né? E esse é, como ela estava falando, né? Achei maravilhosa a metáfora de abandonar aquela trilha, o mato vai tomar conta e eu não vou mais poder caminhar por ali e acabou. Eu vou dar um exemplo que eu achei muito lindo também, que foi a forma que eu consegui criar uma metáfora do perdão,
que foi exatamente... Eu estava na praia e passou aqueles cavaleiros gaúchos que passam na praia, e todos os anos eles fazem a cavalgada, e a praia ficou assim infestada de patadas, de marcas de cavalos e cocôs e não sei o quê, e ficou assim toda machucada. E o mar estava com maré alta, e aí veio o mar e deu uma linguada naquilo ali tudo, e não ficou nenhuma marquinha, até os cocô foram para dentro do mar. E aí eu olhei aquilo ali e disse, nossa, quanta gente já não se sanguentou, não morreu, índio brigando nessa coisa, e o mar vai ali e perdoa tudo, dá uma linguada e não deixa nem notícia. Isso é o perdão. Né? E isso, para mim, foi tão forte naquele momento que eu clareou a minha mente dizendo, perdoar não é esquecer, é não tentar vivenciar toda hora. A gente nunca vai esquecer, né? Porque é memória, está lá guardado, mas é não vivenciar aquilo. Não fazer, como é que é, a conexão neural mais naquele ponto. Ou seja, abandona aquela trilha. Né? E acho que, Isabel, aí tu também pode entrar nessa questão de emoções, que tu falou, a memória e emoções, essa função associativa, que às vezes a gente vai ter quando ainda não perdoou, ou quando ainda tem algum detalhe para conectar. Então, a gente já tem visto em outras lives, a gente falou sobre a amígdala e o hipocampo, não é? Então, como o Newton estava falando, a gente tem memórias, né? Então, como nós já mencionamos antes, nós temos memórias e não podemos abdicar das memórias simplesmente, mas podemos transformar aprendizagens antigas. Então, esses códigos e os registros que temos de memória podem nos servir muito, sempre. As memórias profundamente traumáticas, elas nos machucam porque elas puxam links com as áreas emocionais. Então, o que acontece é que, como o Newton falou, acabamos vivenciando novamente aquela trilha. Então, o que acontece é a vivência da emoção relacionada à mesma experiência de lembranças, não é? Pensamentos relacionados àquilo que emergem, então, novamente as mesmas emoções. Então, o que acontece quando nós fazemos o processo de plasticidade, a terapia nos permite fazer essa reorganização, então, do que se refere ao emocional relacionado a uma experiência antiga. Uma experiência antiga ou recente. Isabel? Como? É ressignificar as coisas, né? Isso, é uma palavra que está muito em voga, não é? Hoje, ressignificar. Nós falamos muito sobre resiliência e sobre ressignificação. O que acontece? Fazem parte do grande mesmo processo. Quando nós temos experiências que foram traumáticas, elas têm um motivo para terem sido traumáticas. Elas realmente não são experiências agradáveis de se viver e muito mais que isso. Elas nos causaram traumas para que nós possamos aprender e lembrar de não vivenciar coisas que levem a que a gente passe pela mesma trilha. Então, quando a gente tem um medo relacionado a alguma experiência, a gente vai evitar essa experiência. Então, imaginem, se a gente pudesse apagar totalmente a memória traumática, inclusive apagando toda a experiência intelectual, cognitiva dela, nós teríamos realmente risco de passar por ela de novo. Agora, uma experiência traumática que não foi causada por nós, mas que em algum movimento nós podemos tentar evitar no futuro, é importante que a gente possa lembrar dela. Existem vários experimentos e várias pesquisas relacionadas à modificação da memória traumática sem a anulação, não é? Que se chama extinção no processo de estudo neurocientífico, sem a extinção completa da memória, para que a gente não esqueça a experiência e assim a gente possa ter a nossa defesa no futuro. Então, voltando àquela ideia que eu estava falando antes, existe o medo, existe a ansiedade, existe o perigo real. Vamos diferenciar isso. Nós temos grandes áreas no nosso cérebro, e ali a gente vê nessa imagem, na parte esquerda da imagem, amígdala e hipocampo, áreas que ficam internalizadas na parte do lobo temporal. Então, esse lobo que está dentro aqui da região da têmpora, do ouvido, que é amígdala e hipocampo. Lá para dentro, ok? Mas na superfície do nosso cérebro, e isso envolve toda a região do hemisfério direito e esquerdo, que está em colorido nessa imagem do lado direito ali,
nós temos os lobos e o córtex cerebral. Eu vou mostrar adiante, não agora, tá? Uma imagem para vocês que fala do cérebro triuno. É uma grande forma de mostrar agora, de novo, né, o estudo do cérebro. A gente falou da noradrenalina. Pode vir para o triuno, se tu quiser, me avisa qual slide, só para... lá no fim, lá no fim, lá no fim. Bem no fim. Onde? Aqui? Mais um? Não, ué. Vai passando para frente. Tá, e tem uns aí, até... Aí. Esse aqui? Então, esse. Olhem só, vocês veem uma imagem ali em cor de laranja, não é? Que tem camadas. Então, essa ideia é uma imagem esquemática bem básica mesmo, para a gente visualizar essa estrutura, que é uma haste, como se fosse uma flor, não é? Então, essa haste aí, que é o pedúnculo, é o tronco cerebral que está emergindo de lá da nossa medula, que vem de dentro da coluna. Então, na estrutura física, anatômica, o tronco cerebral vai penetrar pelo crânio e dele vão emergir os hemisférios cerebrais. Pensem nisso. Então, a gente vai ter o tronco cerebral atravessa dentro do crânio, vai ter aquele pedúnculo interno, que é a cor mais forte ali do meio, da onde está puxando um lagarto ali. Ali é chamado o cérebro, que é o arquipálio. É a região mais primitiva. É tão primitivo que ele é igual em outras espécies, como peixes primitivos, lampreia, feiticeira e outros peixes, é igual ao que a gente tem aqui dentro do nosso cérebro, dentro do nosso encéfalo, não é? Aí, dali, emerge uma região que fica sobreposta a essa, que é o mais claro que está ali, na camada do meio. Essa camada do meio, da onde está emergindo uma imagem de uma mulher com medo. Um medo, um pesar, um certo terror, assim. Ela está meio aterrorizada. Isso é para representar para nós que essa região é, no modo geral, anatomicamente dizendo, essa região límbica, que fica na borda desse pedúnculo primitivo. Essa borda desse pedúnculo foi, então, coberta pelo cérebro chamado sistema límbico, a parte do cérebro que é a região mais relacionada às emoções. Então, pensem só, na evolução, vem ali os seres vertebrados, os peixes, daí os anfíbios, e depois vem os répteis, e depois as aves e os mamíferos, pensando em questão de cérebro, ok? Essa definição de escala, ela não se refere a tudo que é evolutivo, mas cerebralmente, ou o sistema nervoso, ele vai ficando mais complexo nessa sequência. Os mamíferos são os mais complexos. Então, ali, essa região límbica, ela vai emergir, vai se desenvolver e vai ter ação realmente no comportamento. Começa a evidência lá nos crocodilianos. Eles já cuidam dos seus filhotes, eles fazem ninho, eles cavam buracos, colocam os ovos, eles cercam o ninho, eles cuidam quando os filhotes vão nascer. Se vocês pensarem em outros répteis, como tartarugas, elas saem do mar, elas cavam um buraco e elas enterram seus ovos e deu para eles a natureza que vai se virar. E eles são o quê? Centenas para poder atravessar aquela imensidão de alguns metros até o mar e serem a maior parte devoradas. A mãe tartaruga já está lá no mar, namorando outros, ela nem está sabendo o que houve com os filhos dela. Mas a mãe crocodila está ali cercando o ninho, sim. Então, se vai alguém ali tentar cavar, ela vai atacar. Ela ataca porque ela já tem um outro senso de vínculo. Pense no vínculo. Então, quando a gente pensa em emoção, começa ali. O sistema límbico está ali no meio, dentro do nosso cérebro. E ali está a amígdala, o hipocampo. E aí agora a gente pensa no externo, tá? Esse do meio chamado paleopálio ou sistema límbico, que é o das emoções. Então vamos lá. O da sensação de sobrevivência, que é a autossobrevivência, a só preservação, é o que controla órgãos internos, que é o interno, o pedúnculo, o tronco. Daí sobe emoções. Emoções completamente simples e completamente radicais e completamente não lapidadas, emoções puras, sensações mesmo, ímpetos, impulsos, instinto puro. Agora, emerge desses os dois hemisférios cerebrais bem mais desenvolvidos nos mamíferos e em nós humanos, em golfinhos, em elefantes, em outros primatas, bem mais desenvolvido, tão amplo que chega a estar enrugado dentro da cabeça, que é o chamado neocórtex. Então, vamos lá, revisando o cérebro triuno, o interno, que é o arqueopálio, sobrevivência apenas,
órgãos internos funcionam, vida vegetativa, eu tenho senso químico, olfato, paladar, e deu. O que toca em mim eu me movo, o que não toca eu nem sei. Aí o que mais? Emerge dele a emoção. Aí eu começo a observar o ambiente, escolher onde eu quero ficar, preferir coisas, preferir seres, preferir vínculos, que é o cérebro emocional. Dele emergem os hemisférios, o nosso neocórtex, que é o intelecto. Aí é que a coisa pega. Porque o ser humano tem um neocórtex muito desenvolvido e ainda está tentando aprender a usar. Né? E daí eu acho que vem a pergunta da relação das emoções estarem de um lado e do intelectual estar do outro. Como é que a gente faz essa relação para poder ligar ator-criador com ator-personagem? Eu não sei se o Newton ou o Iro preferem ficar com essa pergunta. Eu vou falar só a parte neurológica, eu quero que o Newton e o Iro coloquem a parte do ator, porque nesse aspecto, colocar para vocês, pensem sobre a dinâmica de impulsos, inclusive da atividade circulatória, a nutrição das células, ela vem, o coração está pulsando, o sangue circula, ele parte, ele atravessa pelo tronco, atravessa o sistema límbico, vai ao neocórtex, e lá ele inunda o cérebro. E assim ele leva de lá do tronco. Vocês lembram? Vamos ver ali nas imagens, só mais um apanhado para a gente finalizar a parte do cérebro. Só um instantinho, já coloco, então. Aqui. Tá subindo, Isabel, já vai aparecer. Apareceu para todo mundo agora. Então, olhem só, pode voltar um pouquinho ali, mas... A gente estava vendo, lembram que a gente viu sobre... Essa é uma outra revisão da mesma que a gente já viu. Então, vamos voltar mais. Sim. Mais um pouquinho. A gente tem ali, ó, antes dessas, a gente teve ali, a gente falou sobre noradrenalina e dopamina, só para vocês lembrarem de onde elas saem, de onde elas vão partir. Voltando mais um, acho, o 2 que tem o... O colorido, aquele. Aqueles de noradrenalina e dopamina estão antes lá. Agora foi para o fim. Vixe. Tá, aquele lá... Aí, volta, vai. Não. Aí. Então, olhem só. A noradrenalina e a dopamina, elas vão emergir do tronco cerebral. Elas estão lá naquela haste que é a que sai subindo pela medula e vai para dentro do crânio, tá? Então, o que acontece? A gente não tem separação da emoção e do intelecto. A gente tem a emoção jorrando sobre o intelecto. O que acontece é que nos seres normais, anatomicamente, fisiologicamente, ou seja, nas pessoas que não tenham distúrbios graves, nosso funcionamento do sistema límbico vai estar interligado ao sistema intelectual, ao sistema cognitivo racional, como a gente chama, emoções e razão. Então, como a Mari colocou, que é muito importante a gente mencionar, quando a gente sente medo, pode ser um medo por uma dor física, por exemplo. Eu fui atropelado, alguém bateu em mim e eu nem vi, mas eu tô com medo, porque eu tô com dor. Ou eu posso ter medo porque alguém fez uma cara muito feia para mim. Ou então porque eu cheguei no palco e alguém começou a rir, simplesmente sem eu nem falar nada. Eu penso, eu tô ridícula aqui na frente de todo mundo. Então, o que acontece? A nossa emoção, ela vai inundar o córtex cerebral. E assim vai influenciar nosso pensamento. Mas a grande questão é que quando a gente consegue associar bem e acolher nossas emoções, o nosso pensamento pode usar esse impulso como energia. Então, quando a gente tem a experiência emocional de que sobreviveu a uma situação de perigo, ou sobreviveu a uma situação de ridicularização, que seja, e percebeu que aquilo não era tão relacionado a nós, a gente pode, em outras situações, conseguir ter mais resiliência, conseguir se reconstituir, como eu falei antes, se adaptar melhor. Então, o medo, ele vai emergir a partir dessa atividade do sistema límbico. As amígdalas vão lançar sinais intensos sobre o nosso córtex. Então, na última imagem ali, ó, posso dar uma parada para a gente pensar o que o Iro e o Newton têm a falar sobre o ator e o personagem, né, nesse aspecto de razão e emoção, e depois eu mostro essa imagem. Então, Newton, Iro, com vocês.
Bom, tem várias coisas que eu quero falar aqui, que uma delas é quando ela falou, e me lembrei de acontecimentos, quando ela falou lá atrás que a gente tem medo da representação que a gente está fazendo, se as pessoas vão ficar com raiva da gente, vão ficar achando a gente A, B ou C, né? E é interessante isso, porque, por exemplo, eu pedi até para eu ir anotar para mim não me esquecer, a Beatriz Segal fez uma personagem que era uma atriz, que agora já está velhinha, mas ela fez uma personagem chamada Odette Reutemann, e era uma personagem ultra má, assim, e criava mil intrigas, era difícil de lidar. E ela morava na Vila Mariana, né, em São Paulo, e ia todas as semanas na feira da Vila Mariana. Só que nas últimas partes da novela, que ela estava fazendo as maldades intelectuais dela, porque ela era inteligentíssima, as pessoas começaram a agredir ela na feira, dizendo que ela era muito má, como é que ela não tinha coração, como é que ela podia fazer uma coisa daquelas, e até que um dia teve um incidente que ela saiu ferida, né? E ruim. E ela disse, bom, então agora não posso ir mais na feira, né? Quem é que estava indo na feira? A Odette Reutemann ou a Beatriz Segal? Né? Na feira, neste momento, quem estava era a Odette Reutemann. As pessoas não enxergavam a atriz, só enxergavam a personagem. Mesmo que o figurino fosse totalmente diferente, que era um figurino de estar em casa, mas na feira, e a Odette Reutemann sempre se apresentava ricamente trajada, mas as pessoas enxergavam a cara da Beatriz e identificavam com a personagem. Então, isso é muito, muito fantástico que acontece. Uma outra situação aconteceu comigo, falando daquela coisa da memória, o que fazer ou como é que se soluciona um problema. Eu estava numa cena e eu gosto muito de contar essa história porque ela é bem simples. Eu estava numa cena onde eu entrava em casa, era daqueles gaúcho machão, assim, né, de quebrar tudo, que não parece, mas a gente pode ser. E entrava em casa e sentava e pedia para a mulher, ela já vinha, tirava o meu sapato, botava o meu chinelo, e eu pegava o jornal, começava a ler e dizia para ela, me traz um café. E aquilo ali, todas as cenas eram sempre a mesma. E nesse dia, o que aconteceu? O menino que arrumava a cenografia botou a mesinha do café um pouquinho mais para trás, assim. Mas para ele aquilo ali não mudava nada, né? Estava a mesa ali. Só que ele não sabia que eu, sem olhar, né, eu pegava o jornal com uma mão, pegava o café, né, e botava na mesinha, sem olhar para a mesinha, porque a mesinha estava ali. E nesse dia eu botei e a mesinha estava um pouquinho mais para trás. E o que aconteceu? A xícara se espatifou no chão. Quando isso aconteceu, me deu assim um frio, uma coisa, um desespero, eu digo, vou desmaiar, vou fugir, vou fazer o quê? Aí o cérebro ficou atolado de coisas, mas aí eu digo, pensa como personagem, né? E eu gritei, olhei para a xícara no chão e gritei, mulher, pega uma vassoura, varre esse caco aí e me traz outro café de uma vez. E aí nós estávamos num espaço onde não tinha muitas xícaras, ou quase nenhuma, e o pessoal rodando para achar uma xícara para me trazer o tal do café. Nada, não tinha nada a ver com a cena isso. E aí eu disse, escuta, esse café veio ou não veio? Eu só olhava para dentro da coxinha e as pessoas faziam assim, espera, enrola mais, né? E aí eu fui enrolando, mas que barbaridade, para pegar um café leva todo esse tempo. E, olha, e ela andava de pé no chão. Então, ela veio, varreu tudo e juntou com uma pazinha. E não, sim, já vou te trazer e não sei o quê. Papapá, trouxe o café, acharam a xícara, tomei o tal do café. E, no final, as pessoas disseram para mim assim, olha, é melhor vocês trabalharem com uma xícara de plástico,
Porque imagina um caco corre mais longe, ela está de pé descalço, pode se cortar e pode ser um corte bem sério. Ou seja, as pessoas achavam que eu quebrava a xícara todas as cenas, né? Por que isso? Porque o personagem acreditou naquilo ali e foi desenvolver dentro da sua própria conduta, né? Aí, se fosse o Newton Filho na cena, ele disse: gente, só um pouquinho, gente, desculpe, quebrou a xícara, nós vamos ter que varrer, porque ela está com os pés descalços, ela pode, né, se machucar, então a gente vamos aguardar um pouquinho e a gente retoma a peça. Acabou com o espetáculo, né? Todo mundo ia entender, todo mundo ia me dar razão, mas o espetáculo tinha sido cortado pelo meio. Então, essas reações, essas sensações que os atores têm em relação ao público, o público em relação a ele, isso é que nos dá força para entender que, naquele momento, né, nós não podemos, como disse a Isabel, passar o medo do ator criador para o ator personagem. Porque se nós passarmos o medo de um para o outro, liquidou a cena, né? Porque aquele machão não tem medo nem da mula sem cabeça. Como é que ia ter medo de uma xicrinha para furar os pés da mulher? Que furasse os pés dela, né? Azar, não botaram no lugar certo as coisas. Então, é essa coisa que eu acho que é genial. E a coisa do ator, ele tem que estar sempre presente, mas não invadir o personagem, né? Ele tem que sempre estar pronto para solucionar os problemas que possam acontecer com o personagem, mas ele não pode invadir o personagem. Ele não pode estar esperando alguém, olhando para a coxia para ver se vai entrar alguém. O personagem não sabe que vai entrar alguém. Ele não sabe nada. Alguém de nós, algum de nós, sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos? Como é que nós vamos poder estar prevendo uma virada? Agora entra um bandido aqui daqui a 5 minutos. Como é que eu vou prever isso? Como é que eu vou me virar para trás e dizer, olha lá? Não tem como, né? O personagem não conhece o destino dele. Agora, o ator criador conhece a peça até o final. Então, isso é muito eu coloquei importante. até o ator como ave de rapina, né? Ele fica sempre em cima, gerenciando. Eu prefiro dizer anjo da guarda, mas... É uma não, mas a fala em ave de rapina, acho que a ave de rapina é do mal. Não, não é. Eu gosto daquela coisa dela por cima e tal. A águia. É a águia que está ali o tempo inteiro observando aquele ser que está animado, que é o personagem, ao mesmo tempo que é como se fosse uma criança, né? Dando os primeiros passos. A gente tem que estar sempre por perto para ela não se machucar. Mas se ela cair, ela vai sempre com o joelho. Então a gente vai sempre. Então a ideia dessa coisa do ator tá sempre atento e gerenciando esse processo do personagem é fabuloso. É incrível porque dentro dessa ideia, né, eu me lembro uma vez que de um espetáculo do Fala Baixo Nem Eu Grito, eu notei que a menina usava lente, a Regina, grande atriz, maravilhosa. E naquele dia eu notei que uma das lentes dela, eu tinha uma cena de frente para ela e eu vi que uma lente caiu e ficou em cima do peito dela, do colo, assim, que ela usava um vestidinho assim. E eu notei aquilo, eu disse, meu Deus, a lente dela caiu. E no mesmo momento a ave, né, veio, olhei para ela, olhei para o peito, olhei para ela, ela sentiu no ato que tinha alguma coisa acontecendo e que era a lente dela que ela tinha perdido. Ela deu uma volta no movimento, pegou aquela lente e colocou de volta. Eu até hoje não me pergunto como é que ela colocou, porque foi de uma rapidez incrível. A plateia não notou. Mas naquele instante, a gente. O ator teve que voltar e dizer: olha, aconteceu algo, temos que solucionar. Mas sem superar o personagem. Sem superar o personagem, exatamente. E depois nós continuamos o espetáculo. Então, assim, o que acontece nisso tudo? Tem que ter essa cumplicidade entre o ator criador e o ator personagem, e ambos quem está fazendo essa cena ali, né? A contracenação, né? Isso é incrível, gente, porque se não tiver
essa conexão, ela não tem como andar. Realmente, às vezes, pode trancar e a coisa não funcionar, e a gente já viu o espetáculo que teve cenário que caiu, as pessoas não conseguiram solucionar, e sabe? Então, é bem delicado. Tem uma coisa que a Mariana falou dos hemisférios e coisa e tal, né? Todos os dois hemisférios trabalham em conjunto o tempo inteiro, não é um hemisfério para o outro trabalhar, né? Isso a Isabel vai falar depois. Tá? Não tem essa de... Mas o desenvolvimento de determinadas tarefas fica a cargo de um hemisfério e de outras tarefas fica a cargo de outro hemisfério, mas não tão rigidamente como a gente imagina. O que eu quero dizer com isso? Que inúmeras, para não dizer milhares de vezes, as pessoas chegam até aqui dizendo que não tem memória e que não tem criatividade. Verdade. Não são criativas. Eu não sei criar nada, não crio nada. Aí tu pergunta uma coisa, e como eu sempre pergunto, tu sabes voltar para casa? Ah, não, isso eu sei, claro, imagina, não vou saber, isso é memória. Então, tu tem uma coisa, tu já tem, memória. Aí eu digo, pega esse pauzinho aqui, transforma em alguma coisa que não seja o pauzinho. Aí a pessoa olha, numa vassoura e varre. Isso é criatividade. O que tu pode dizer para mim que tu não tem é o exercício da tua criatividade. Exercitar é uma coisa, né? É repetir, é buscar, é transformar, e aí sim tu vai treinando essa fluidez da criatividade, que a maioria das pessoas ficam depois, num determinado tempo, 1, 2 meses de trabalho, elas ficam encantadas como elas são criativas, como elas têm ideia para coisas. Um dos exercícios que a gente faz, a gente coloca umas máscaras no chão, cada uma de um tipo diferente, as pessoas vão lá e escolhem as máscaras, e aí vão para frente de um espelho tentar compreender quem é aquele ser que está na frente dela, né? E aí as pessoas começam a perceber que elas são obrigadas a não ser mais elas, porque aquela cara não é dela, né? E aí elas vão começando, então, a criar um novo ser com ruídos, com sons, e elas vão tirando de dentro de si essa imagem que elas tinham daquele ser que está lá no espelho sendo projetado. Porque a pessoa, ela continua se achando Newton, mas ela não pode mais agir como Newton com aquela cara. Então, aí ela se transforma numa corcunda, o corpo vai falar de uma outra maneira, a caminhada vai ser mais lenta ou mais rápida, a fala vai ser diferente, e aí ela vai construindo um outro ser sem perder a sua identidade. É isso que eu acho que é interessante. É para mim esse beijo? Mandei o beijo aqui. É para mim? Estou dando um zoio aqui. Ah, tá. Então, é isso que eu tinha, mais ou menos, queria complementar, e eu acho que a Isabel tem mais algumas coisas para nos mostrar, e depois eu volto para falar mais alguma. Eu não sei como é que está o nosso tempo, Mariana, para as perguntas. Na verdade, a gente está quase encerrando, Newton. Eu não sei, porque a gente estava focando em medo, agora a gente também já falou de criatividade, a gente tem tanta coisa para dizer. O último slide da Isabel eu vou colocar aqui. Ele é bem focado sobre essa questão do medo e dessas percepções em favor da sobrevivência. Eu quero colocar uma coisa, Mariana. Quando eu falo de criatividade, é que se tu treina isso, o teu medo diminui, entendeu? Sim, isso. É uma estratégia. Exatamente. Tu tem esse poder de transformar um incidente grave na cena ou em qualquer coisa que seja, tu imediatamente tu pode... Agora, se tu não exercita a criatividade, tu fica sem ter o que fazer. Eu quis relacionar Fica com medo. Com o medo. Com medo. Lembra que a gente falou sobre quando a gente tem a sensação de estar perdendo o controle, significa que algo além, algo fora de nós nos ameaça.
E é isso que desperta o medo. Então, como o Newton falou, criar estratégia de criatividade nos defende, nos dá habilidade para lidar com situações inesperadas, e isso é reduzir o medo. Tá, e o que tu quer colocar aqui do inesperado e do conjunto dessas percepções? Sim, então, como a gente estava falando, e para fazer um vínculo, né, um link de tudo, eu estou mostrando essa imagem, ó, a Mari colocou para a gente ver. O medo é um conjunto de processos, de percepções e respostas. É sempre em favor da sobrevivência. Então, quando a gente tem medo, significa que a gente está percebendo algo, mas também isso pode envolver estar interpretando mal, tá? Então, pensa só, quando a gente percebe que algo nos ameaça, a gente tem a sensação de medo. Por quê? Porque é a sensação de que aquilo pode nos machucar de alguma forma. Então, a primeira coisa que aparece é a sensação de medo. Mas quanto mais habilidades e mais capacidades a gente for desenvolvendo, ou mais experiência a gente tiver, e mais autoconfiança for desenvolvendo por causa disso, mais a gente vai saber lidar com situações inesperadas. Essa imagem aqui está mostrando, pessoal, vou tentar fazer a metáfora bem parecida, tá? Vocês veem ali primeiro, tem um cérebro, né? Ali embaixo do cérebro tem 2 olhos, bem na altura que ficam os nossos olhos, mais ou menos, tá? Na altura que ficam os nossos olhos mesmo. E lá para dentro, se a gente tirasse o crânio, tirasse a face, mais ou menos ficaria aquelas bolotas dos olhos ali e o cérebro logo ali atrás. E olhem só, as setas estão levando lá para trás, na parte azul, que é onde a gente enxerga, a gente vê. Mas antes de chegar lá, essa setinha está batendo no meio do cérebro. Se vocês veem ali, não dá para ler exatamente, mas eu vou dizer para vocês, aquela região chamada tálamo. O tálamo é a parte superior daquele pedúnculo que eu estava dizendo que era o topo, então, da região do nosso arquiopálio, que é o cérebro primitivo. Esse cérebro primitivo nos defende, não é para achar aqui agora que porque é primitivo, coitado, manda embora e vamos ficar só com o que é novo. Não, não dá, gente, não rola. A gente tem que guardar a parte interna, que é o tal cérebro primitivo, porque evolutivamente é o mesmo que os peixes têm. Se a gente não tivesse esse, literalmente a gente poderia tropeçar numa serpente e ficar de boa ali junto com ela. Como a gente tem esse tálamo, ele nos faz olhar para uma coisa alongada, meio retorcida, numa penumbra e fugir dela rapidamente. Basicamente, para dizer em outras palavras, é melhor fugir de um galho do que se jogar numa serpente. Então, o que acontece? A gente tem medo de um galho retorcido numa penumbra que a gente não está enxergando direito. Por quê? Porque o nosso tálamo nos defende disparando a reação de medo. Então, o medo é algo que nós devemos acolher como uma estratégia de sobrevivência. Então, eu sempre gosto de dar o outro lado da coisa. Quando a gente fala de estresse, eu gosto de lembrar que o estresse é o nosso motivador. E também o medo é o nosso motivador. Se não houvesse medo, a gente não teria que ter coragem. Pô, imagina uma vida sem coragem. Que saco, né? Ai, tanto fez como tanto faz. Não. Ai, eu não sei o que eu vou fazer. E agora? Aí eu consigo chegar lá e enfrentar. Olha que bom que a gente sente, que bem que a gente se sente quando a gente consegue conquistar algo que era difícil antes, ou que nos ameaçava antes. E agora a gente pode dizer, olha, eu consegui vencer essa barreira. Então, a nossa amígdala, ela recebe a influência daquele tálamo que disse pra gente que aquele galho podia ser uma serpente. E daí a amígdala faz o quê? Olha, galera, aciona o cérebro todo para essa criatura ativar todos os músculos e, de repente, ser super poderosa e conseguir saltar 2 metros de distância desse galho. Mas que poderia ser uma serpente, certo? Eu quero deixar para vocês, então, essa mensagem. O medo nos desperta. E no teatro a gente aprende a usar isso como energia, como poder. Então, lembrem sempre, o medo que a gente está sentindo agora do coronavírus, por exemplo, o medo de daqui a pouco ser alguém que a gente ama que está ali correndo um risco de talvez morrer, sendo que a gente sabe, né, no fundo, que não sabe quanto tempo vai viver, mas daqui a pouco a gente tem ideia de que pode morrer mais rápido do que esperava. Tudo isso dá medo, né? Mas a gente está aqui para
usar isso como energia. Energia para poder aproveitar melhor os nossos momentos e descobrir que a gente é capaz. Certo? Vamos lá para ver a nossa ideia de uma finalização relacionada ao teatro. Mestres. Não, Autoestima, eu né? acho que no momento que tu coloca tudo isso, né, todas as funções cerebrais elas estão ao nosso favor, né, para o nosso crescimento. A gente que aplica coisa mal aplicada, né? Eu sempre digo, não tem energia negativa, né? Mete os dedos na tomada que tu vai ver que energia negativa é aquela, né? Mas bota o ventilador, tu vai ver que energia positiva é a mesma energia que está passando ali, né? É como a gente aplica essa energia, como a gente aplica o medo, como a gente aplica os conhecimentos, que aí vai ser a nosso favor ou contra nós, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Não só para o teatro, para qualquer coisa da vida da gente, que eu estava dizendo por ir agora, essa aula, esse encontro não é só para teatro, é para a vida de todo mundo, né? A gente vai percebendo como é muito maior do que o fato de representar, né? Eu não sei, Mariana, existe a possibilidade da gente fazer até as perguntas ou não tem mais nada? Eu não recebi nenhuma pergunta. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Manda aqui no chat a pergunta, libera o microfone, esse é o momento. Enquanto isso, assim, gente, para fechar, lembra que a gente falou que a amígdala é um grande núcleo de emoção, não é? Dá o colorido da experiência. Então, pensar que a amígdala é o nosso núcleo do medo, mas é também, por isso, o grande núcleo do despertar emocional, certo? É esse fechamento em relação ao medo em cena nos trazer um impulso para criar a improvisação, né? E atuar melhor na vida. E ficar feliz, né? Quando o espetáculo termina e todo mundo nos aplaude, né? Isso aí. Principalmente quando a gente morre em cena e está vivo no fim. É bem bom, né? Diga, Jussara. Jussara tem uma pergunta. Boa noite. Isabel, tu falaste muito a relação do medo. E ele, por todas essas questões, o que me traz? O medo, tu falou muito de energia. Tu está relacionando bem com aquela questão primitiva, que é duas situações que nos preparam, né? Ou para fugir, ou para lutar, né? É isso aí. Tu traz isso pro teatro, quando tu diz essa questão do lutar, seria a energia de superar. Como é que tu faz essa relação? Isso mesmo, Ju. Então, a relação da luta ou fuga é muito interessante, bem essa questão, é o link que a gente faz. A luta significa usar a energia que eu tenho de ameaça para defender minha sobrevivência com um ímpeto de ação contra o objeto ou aquele ser que está me causando ameaça. Então, quando eu uso essa energia, posso usar a energia tanto para lutar ou para fugir, mas se eu não faço a luta nem a fuga, que eu uso, é o que eu tenho a outra questão ainda. A fuga, por exemplo, é um uso da energia para sobrevivência. A luta é outro uso da energia para sobrevivência. Mas pode acontecer uma outra questão que chama congelamento, que é eu não soube o que fazer, eu nem parei, nem me parei em cima para atacar e nem fugi dali. É assim, ó, se ficar o bicho pega, come, se correr o bicho pega, né? Se ficar o bicho come. Mas aí a gente fica na dúvida, eu corro, eu fico, eu paro, eu fico, e aí eu travo. Porque a energia é tanta que a gente contrai os músculos, não consegue nem mexer o olho. Então, tem animais que conseguem superar isso. E olha, a gente está bem aquém dessa habilidade. Tem seres que conseguem fugir, se esconder e ficar tão parados que o predador pensa que morreram. Tipo, tem gente que se finge morto, né? Às vezes passa bem. Às vezes não. Mas a situação de medo pode parar isso. Pode realmente paralisar, né? A gente sabe que o medo, ele... Somente como tu falou, assim, a cena, a pessoa atravessou a rua, tem um carro, ela não consegue nem ir para frente, não consegue nem ir para trás, ela trava. Às vezes é atropelada por isso, né? Esse é o maior perigo, bem isso. E foi muito boa a tua colocação, porque a gente traz essa ideia. Se a gente não treina possibilidades ou realmente não reflete a respeito das experiências da vida, a gente vai ter muito mais momentos de travar. Como o Newton falou, e aí? Se cai a xícara e eu não sei o que fazer, eu ia travar. E aí o travamento pode disparar um ciclo de medo dentro do cérebro, que gera o pânico. Tanto é que vocês veem que quando a gente está em crise de pânico, a gente não consegue nem se mover.
E o Miguel queria fazer um comentário também. Sim, Miguel. Oi, Miguel. Oi, tudo bem? Tudo bem? Boa noite, como estão vocês? Tá Tudo muito bem. Tá baixinho o teu volume, Miguel. Tem como falar mais alto ou levantar o volume do microfone? Só um pouquinho. Acho que está no máximo. Sabe que eu te Então, falei só que- fala um pouquinho mais alto para a gente te escutar melhor. Tá ouvindo agora? Estou falando Ah. mais alto. Uhum. Tá ouvindo? Sim. Sim, bom. Não, porque meu PC é um pouco antigo, não? É uma carroça. E tem um burro na frente, então aí o problema fica pior ainda, não? Claro, é assim. Bom, é o seguinte, me fez pensar o Newton, não? Ele falou uma coisa que a mim sempre me chama muito a atenção, não? Em função de que todos nós esperamos e que muitas vezes gera medo, não? Ao menos angústia. O Newton disse de que a gente na vida real não sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos. É verdade. Então, o que significa isso? Que o personagem, por mais que o ator possa saber todo o texto, o personagem não pode saber o que vai acontecer. Então, muitas coisas são surpresas. Aí vem o que vocês chamam de criatividade, não é? E aí vem o conceito de futuro para mim, não? Vem o conceito de futuro. Imaginar o futuro cria angústia, não? Esse Borges falava muito bem que o futuro é somente a esperança do presente. A única coisa que realmente nós temos é o presente, sempre presente, é perpétuo e eterno. Então também aí vou a outro conceito que eu estava elaborando outro dia e que vem justo para isto, não? Muitas vezes eu posso me arrepender de, se eu tivesse feito isto, teria sido diferente. É a mesma coisa, não sei o que vai acontecer daqui 5 minutos. Então eu defino isso como futuro do passado. Se tivesse feito isso, eu não sei o que teria acontecido. Não sei o que teria acontecido. Então, muitas vezes, imaginar o futuro baseado no que Newton fala, que são nossas experiências anteriores, significa que estamos criando um mundo cheio de medos. Então, o importante para mim, para mudar o passado, é fazer uma interpretação do passado. Eu não mudo o fato, mas eu mudo como eu enxergo esse passado. Então, por isso, o Newton, eu acho que foi importante. Exato. Os 5 minutos que ele falou, definem assim, arrepender de nosso passado e confiar em um futuro que estamos imaginando. Não, estamos vivendo o presente. Não estou falando em planejamento. Claro que a gente planeja, claro que a gente guarda dinheiro, essas coisas assim, tudo bem. Mas de aí a imaginar um futuro, e esse futuro pode ser, bom, outra vez eu ia atravessar a rua e um carro quase me atropelou. Então, eu vou atravessar a rua, vou ter medo cada vez que eu vou atravessar a rua? Claro que não. Eu vou interpretar a coisa, não? Eu estive desatento, não olhei, toda a história, não? Bom, mas é isso aí, não? Era isso. Eu acho que tu colocasse uma coisa muito importante, que é se eu tivesse feito, se eu não tivesse feito, não sei o quê, isso gera em nós a culpa, né? Claro. E no momento que gera a culpa, nós perdemos a coragem de repetir a mesma falha, né? O mesmo, entre aspas, erro. E se a gente consegue entender isso, como tu mesmo colocasse, ressignificar, que essa palavra está na moda, a gente reestruturar essa informação para que ela aconteça de uma forma diferente, não é para o futuro, é para a gente. E aí tu vai atravessar a rua, né? Antes do carro te pegar, tu já observou se tinha carro, se vinha com velocidade, se era muito larga a rua, se tu pode. Então, tu ia começar a ter mais atenção naquele momento. Ou seja, aquela experiência negativa vai te fazer produzir uma experiência positiva, Claro. porque tu vai te reorganizar, né? Então, eu acho que isso é muito importante, essa reflexão, né, de, como a Isabel disse, tudo é importante, medo é importante para nós no momento que a gente tem essa possibilidade de utilizar ele como um estimulador para outras coisas, né?
E até inventar novos. Newton, tem outro barulho junto quando a gente escuta. Eu só peço para o pessoal desativar o som, porque tem outro barulho que entra junto e fica bem ruim de escutar, tá? Não, tu ativa, Newton, que tu estava falando, eu não sei o que era o outro barulho, mas é porque... Não, agora não tem mais. Agora parou, mas é que o barulho, gente, quando entra 2 áudios ao mesmo tempo, o microfone da live seleciona o que está mais alto, né? Até o dos meninos foi desativado, acho que eu desativei quase todos aí. Então, só finalizando o pensamento do Newton, e depois, se a Isabel quiser colocar mais alguma coisa, eu acho que hoje a gente não tem tempo também por uma outra intervenção, mas vamos assim. Desculpa, Newton, estamos te ouvindo. Não, eu acho que é isso aí, tá resolvido a questão. Eu acho que agora, já que a gente já está encerrando, eu não sei que horas são, né? Mas já ficou longo, né? Eu gostaria de aproveitar e agradecer a todo mundo a presença, a visita, enfim, e é aquela velha questão que todo mundo tem o medo, né? De será que bateu legal, né? Iro, alguma consideração final? Eu gostaria de agradecer muitas pessoas que vieram também e para esse encontro maravilhoso, e agradecer a Mariana, a Isabel, né, e todos, enfim. E eu queria dizer o seguinte, assim, eu acho que até botei aqui o negócio da culpa, né? A culpa como processo de ignorar o segmento de uma próxima vez, né? A gente tem isso aí, né? Aí agora, será que eu vou fazer? Será? Já fiz, né? Não, vai lá e faz. Então, a gente já vai meio que se preocupando para um segmento. E dizer que foi maravilhoso. Acho que a gente está mais ou menos indo para o caminho certo. Se tiver uma cobra no caminho certo, a gente observa ela, dá bom dia, passa para um outro lugar, e era isso. Mariana, uma pergunta, Isabel. Só um pouquinho. E, Miguel, tu pode colocar a pergunta aqui nos comentários, pode deixá-la por escrito, que daí na próxima live a gente vai falar dessa pergunta. Isabel, considerações finais? Então, agradecer a participação de todo o pessoal. Como o Iro e o Newton falaram, a gente está aprendendo sempre. E toda essa fala última, final, né, sobre culpa e sobre esse efeito da culpa, fazendo com que a gente tenha uma certa vergonha de fazer de novo e busque um outro caminho, é o processo comportamental da plasticidade cerebral. É isso aí. Então, a gente está sempre aprendendo, ainda que a gente pense que passou o dia sem aprender, a gente pode, nem que seja, ir lá no Google, né, e procurar a população da Eslováquia e saber qual é uma nova informação, e isso faz novas conexões cerebrais. Pensar que fazer novas conexões e ter essa habilidade é despertada por comportamentos motores, sejam emocionais, sejam intelectuais, e, no fundo, a gente vai lidar com as coisas e ter mais segurança quanto mais adaptações fizer. Então, o medo vai diminuindo, a autoconfiança vai aumentando. Mas não se preocupem, a gente sempre vai ter motivo para ter medo na vida. Bom, então eu quero agradecer todo mundo que está aqui agora, a Jussara, a Betina, o Sal, o Miguel, todo mundo que mandou pergunta. Deixem qualquer pergunta aqui nos nossos comentários, a gente ainda vai preparar o tema para a próxima live, e eu acho que as considerações que vocês estão deixando por escrito aqui são muito valiosas para a gente, valem muito para a próxima semana, tá bom? Eu quero também dizer que gostei muito da participação da Thaís Lopo, não estava em outras, então aí, tudo bem? Tem gente que não estava em outras aqui, tem outras que não estavam. Thaís, a Cleusa, manda beijo para vocês. Gostei muito da participação. Então tá, é isso por hoje, pessoal. Muito obrigada por tudo e semana que vem tem mais. Beijão. Beijão, pessoal.